Bom dia, galera. Gravando a aula 10 do nosso curso completo de REST Data Web, a última aula free, né? Eu vou falar de um componente que vocês de vez em quando têm uma dúvida ou outra, pergunta sobre um exemplo. Então, eu vou falar para vocês do nosso componente que ainda está em desenvolvimento, tá, gente? Mas ele já tem funcionalidades bem interessantes, funcionais para vocês, e outras estão em desenvolvimento, que é o nosso cliente hash e o nosso response translator. Esses dois componentes, eles podem ser usados um com o outro ou independente em situações diferentes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho deles em funcionamento. Esse exemplo aqui, ó, GetSep, ele está, no meu caso aqui no Project Group, né, que eu uso dos demos, mas caso vocês queiram ver onde estão os demos do cliente hash, eles estão dentro da pasta. Se você extrair o arquivo demos, ele vai ter a pasta DW cliente hash e aqui tem os demos do cliente hash. Eu estou usando aqui para vocês o GetSep, tá? E o GetIP. Esse GetIP ele tem duas funções que eu coloquei. Essa for command ele traz para mim o meu IP vindo do site, né? No formato JSON. Esse site aqui ele retorna o IP da máquina que requisitou. Então aqui eu faço um exemplo de GetIP e esse outro botão aqui eu faço uma consulta, e essa consulta ela é interessante porque eu uso o nosso dataset, o cliente SQL, ligado ao Response Translator ao invés de um database. Ele está ligado ao Response Translator. Então vocês vão ver aqui, olha lá, ligado ao Response Translator. O Response Translator tem uma requisição, olha lá, ó, Request Open URL para GET. Então, aqui tem um cliente REST ligado ao Response Translator, ó, vejam aqui, que é o cliente REST que vai fazer a requisição. O Response Translator, quando você fizer um Open, ele vai entender aqui uma URL, vai rodar uma requisição para a gente. No cliente REST eu coloquei aqui, ó, no before get dele, a URL que vai ser passada para aquele open lá do cliente nosso, vai ser essa URL aqui, ó, que é a da receita, a consulta da receita, do CNPJ, e você passa o CNPJ. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A princípio isso aqui funcionando, só para vocês verem o demo. Tá no do GetSep, vou botar aqui, ó lá, o GetIPSample. Vou rodar para vocês, ó. Então vocês vejam aqui, ó, se eu fizer for command, ele vai dar para você o seu IP lá no JSON, a resposta é um JSON do meu IP atual aqui. Então foi essa para vocês. E vejam aqui, ó, get for events, ele vai criar um dataset para mim aqui, ó, com a resposta do JSON, ok? Vejam aqui, ó lá, ó, com os dados, tudo certinho, ok? Vejam aqui, ó, que ele trouxe no grid para vocês, buscando a requisição e trazendo uma JSON para vocês. O outro exemplo, o GetSep aqui, ó, ele faz a busca, ó. Vou colar um CEP aqui para vocês, ó, vejam aqui, ó lá. Pelo CEP ele busca lá, ó, e traz para vocês aqui no dataset bonitinho, ok? Só que existem situações que o Response Translator aqui, ele está usando automaticamente o tamanho dos campos para poder popular o seu dataset. Vejam que aqui está sem campo. Aqui em Field Def, se vocês olharem, ele não vai ter informações porque ele pega do JSON automático, e isso é ruim, porque pode variar o tamanho de determinado campo. Então, se vocês virem aqui no Response Translator, ó, Field Defs Editor, vejam aqui que vocês podem criar esses Field Defs mais ajustadamente. Então, exemplo disso é vocês virem aqui, ó, no Field Defs Editor, ok? Vou mandar ler o JSON, veja, ó, que eu li o JSON. Então, a partir do que eu li o JSON, o result set aqui embaixo vai ser a partir do que eu quero usar. Então vejam aqui que é um array, esse array aqui, ó.
que ele tem dados aqui dentro para mim, ó. Então eu quero usar o array cars. Vejam lá, ó, quando eu clico aqui, ó, ele já cria um dataset para mim, olha lá, ó, que o resultado do array cars aqui é esse mesmo, ó. O campo name é o Ford, modelos vem um outro array de dados, entendeu? Então tá certo. Isso daqui tá legal para vocês. E aí que entra uma situação. Se o primeiro objeto fosse esse aqui, que é menor do que esse campo models ele ia cortar. Então, vejam aqui que quando eu crio os field defs agora, ele traz, olha lá, o name com 20, que é o nome do tamanho, e o máximo que ele achou foi 28, porque era o primeiro registro. Mas se fosse o primeiro registro menor, ele ia trazer um tamanho menor. Então é aconselhado vocês, às vezes, lerem um JSON, mapear ele, igual eu fiz ali para vocês, e dizerem o tamanho correto que vocês querem para o campo, justamente para vocês não terem problemas na hora de visualizar a informação. Então, esse é um primeiro detalhe para vocês. Existem outros demos, tá, gente? Para vocês usarem nessa pasta do cliente hash que eu recomendo vocês olharem. Tem aqui de consumo da API Blue Cosmos, ó. Vejam aqui que cada demo desse ele tem uma particularidade interessante, tá? Mas todos eles a gente usa os componentes do RDW em tudo. Então vocês vão ter isso aí, que é esse aqui, ó, do Blue Cosmos, ó. Ó, o teste aqui, ó. Vejam aqui, ó. Ok, gente? Tem o translate, o cliente hash, ó lá, ó. Request URL, ó. Então é legal vocês darem uma olhada nos demos, que eles já têm funcionalidades, mas eu queria falar um pouquinho para vocês, igual eu mostrei ali da execução, né? Tem que olhar aqui a ID da autenticação, mas eu queria falar um pouquinho, igual eu falei para vocês, de como mapear os campos, como usar um pouquinho melhor. No nosso curso a gente vai estar mostrando tudo em funcionamento bem legal, tá? Esse clima-tempo aqui, se eu não me engano, o Ico ele fez pra gente, é um exemplo bem interessante, que é esse daqui, ó, que ele consome a API clima-tempo, ó, vejam aqui, ó, e tem várias execuções com vários clientes hash, com consumo bem legal, ó, vejam aqui, ó, busca por código, ó lá, ele traz tudo certinho para vocês, ó, bem legal para vocês testarem os consumos do próprio cliente hash do RDW. Então aqui, ó, vejam o URL aqui, vamos brincar um pouquinho. Eu peguei o URL, então aqui eu tenho Response Translator. Se eu quisesse testar aquele JSON, eu poderia ler ele, ó lá, e escolher um elemento que eu quero testar ele ali para mim na grid, ó, automaticamente, ó, vejam aqui, ó, a partir do momento que você der um build field defs, ele vai gerar para vocês os campos derivados do seu consumo. E o interessante nele é que você teria que dizer o element root base, que é qual elemento base você quer consumir, e usando o field defs você pode só apontar que ele vai montar para vocês aqui. Então ele é um componente bem interessante para consumir APIs de terceiros. Vai ser implementada a parte de post nele também, para ficar bem legal. E futuramente a gente tem a intenção de colocar um driver do RDW consumindo os eventos do próprio cliente REST no servidor. Então, caso vocês queiram consumir uma API de terceiros pelo servidor redirecionando para os nossos componentes dataset, vocês vão poder fazer isso com poucos cliques, igual os nossos componentes aqui, que eu estou mostrando para vocês até. Esse daqui ele é muito interessante, então é legal vocês darem uma olhada nesse componente, nos exemplos desse componente. Aqui tem para SMS com o Zenvia, com o servidor Zenvia já funcionando para vocês aqui, ó. Podem fazer um teste, né? Que é bem legal. E já no curso agora, o próximo, eu vou fazer um vídeo do nosso Update SQL, tá? Mas essa daqui, lembrando, é a última aula free. Agora só para os nossos alunos do curso, as aulas fechadas. Eu já vou começar falando do Update SQL aqui, ó,
E vou falar também do Massive SQL Cache, que é um componente também que a gente já fez para vocês usarem, bem legal. Que agora a gente está indo aí para os próximos componentes também, o Service Notification, que está entrando agora no roadmap, o DWIoT, eu estou esperando aí uns equipamentos chegarem para a gente poder brincar legal para vocês, porque o resto da Taué tem muito a oferecer e hoje nós estamos aí sempre por vocês, para vocês. Deixa o like aí no vídeo, galera. Adquiram o curso, consultorias, na descrição aí ó, do vídeo tem o meu PicPay para vocês adquirir o curso, o meu Skype para vocês falar comigo, sai do resto da Taué, porque a gente está junto aí no projeto para poder crescer e fazer algo bem legal por todos. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis, galera.